sobre as juntas e ligamentos. Eu queria terminar essa live falando um pouquinho com vocês sobre a importância das juntas e ligamentos em todo esse processo que nós estamos falando. O que me veio à mente nessa semana é que os dois textos, existem apenas 2 versículos na Bíblia que falam muito explicitamente sobre as juntas e ligamentos. Um deles está em Efésios 4:16 e o outro está em Colossenses 2:19. Como nós temos uma formação muito fortemente versiculeira, eu tenho combatido a tendência que eu vejo em mim mesmo de ser versiculeiro, de querer entender as coisas em um versículo, quando sempre um versículo está no meio de um texto longo e ele vai ter muito mais clareza e luz se você ler o texto no qual ele está inserido. Eu acho que por causa desse mau costume foi que eu nunca tinha percebido como esses 2 versículos sobre as juntas e ligamentos, eles estão inseridos dentro de um texto que está falando muito claramente a respeito da luta contra o engano, a luta contra os sofismas, contra as falsidades que penetram na igreja. Se você for ler Efésios 4:16, que fala das juntas e ligamentos, ele segue Efésios 4:14, e Efésios 4:14 fala de quê? Daqueles meninos que são agitados de um lado para o outro, por ventos de doutrina, por artimanhas de homens, por astúcias que conduzem ao erro. Então, o apóstolo está defendendo um ministério didático, no versículo 11, que leva a igreja a um entendimento e uma operação, que leva a igreja a uma maturidade em Cristo, onde a igreja é liberta de vento de doutrinas, artimanhas dos homens e astúcia que conduzem ao erro. E esse texto culmina com as juntas e ligamentos. Eu queria dizer assim para vocês, irmãos, eu vejo essa problemática, eu nunca tinha reparado que as juntas e ligamentos eram essa culminância dessa luta contra o engano. Mas eu já tinha reparado uma grande atuação maligna dentro das relações humanas desde o tempo do Orkut. Quando eu vi que muita gente começou a encontrar no Orkut, lembram o velho Orkut, que ninguém mais usa? Mas muita gente começou a encontrar no Orkut uma forma de relacionamento com outros. Eu quero dizer muito claramente para vocês, as redes sociais devem ser usadas porque podem ser instrumentos. Mas se você usa redes sociais como meio de relacionamento, eu quero dizer para você que as redes sociais são um substituto satânico para as relações humanas. As relações humanas requerem convivência, requerem olho no olho, requerem você não apenas atuar, mas ver a reação da pessoa com quem você está atuando. As relações humanas requerem tempo juntos. As relações humanas requerem enfrentar adversidades juntos. Isso não se faz com uma mensagenzinha de 2 linhas, com um coraçãozinho. Eu quase fico com raiva desses coraçõezinhos. Lá vai um coraçãozinho. Então, tudo virou, assim, em lugar do olho no olho, da convivência, do ensino através do exemplo, do ombro para chorar, da transparência, da confissão, tudo se transformou em seguidores,
em cliques, em coraçõezinhos, em qualquer tipo de demonstração de apoio, e tudo numa base de rapidez. Isso é um substituto satânico para as relações. Vou dizer um pouquinho mais aqui ainda. Pelo que está para vir, quem não estiver vivendo em relações sólidas, onde haja confiança e transparência, quem não estiver vivendo isso, não vai poder resistir os tempos mais difíceis. Os tempos estão se tornando mais difíceis e é hora de a palavra profética brilhar, a nossa comunhão com Deus crescer, ser incrementada. Mas é hora também dessas relações onde há transparência, conhecimento, amizade, como João falou aqui no começo, a amizade que temos de décadas e a transparência entre nós. Quem estiver vivendo de reunião em um templo não vai resistir, porque não vai haver espaço para templos. Quem estiver vivendo de pregações no YouTube, muito menos. Já no templo existe a deficiência de que você não consegue conviver com o pregador e não tem convívio com todo mundo que está ao seu redor. Toda a fé se desenvolve ali dentro daquele templo. Isso já é um substituto da verdadeira comunhão. Mas essa coisa piorou, porque hoje as pessoas pretendem confiar, se consolar e ser instruídas por um pregador do YouTube que elas não têm a mínima condição de conhecer, não sabem nada da vida, da história, de nada dessas pessoas. E quem estiver vivendo disso não vai resistir nesse tempo final. Queria, junto com vocês, queria pedir outra vez que os irmãos colocassem aí o texto. Queria ler com vocês para nós encerrarmos o outro texto que fala de juntas e ligamentos. Que mais uma vez nos comprova, nos atesta que as juntas e ligamentos aparecem nas Escrituras como uma culminância de uma luta contra o engano. Vejamos aí, queridos, desde o versículo 1, desde o versículo 8, Colossenses 2:8. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia. Que mais? Vãs sutilezas. Lembrem, queridos, o engano não vem com uma buzina dizendo eu sou engano, eu sou engano, eu sou engano. Ele vem de forma sutil. Que mais? Conforme a tradição dos homens. Quer que eu diga para vocês qual é uma tradição dos homens do mundo ocidental de hoje, que não é fundamentada nas Escrituras? Alguns de vocês talvez se assustem comigo, mas vá lá, que se assustem. Uma tradição dos homens que também é aqui conforme os rudimentos do mundo. Vou falar para vocês da maior tradição dos homens e rudimentos do mundo, da sociedade, do mundo ocidental. Democracia. O que você acha? Estamos com a mente entupida de ideias de democracia. Alguns dizem que a democracia é o mal menor. Eu também acho que a democracia é o mal menor. Melhor a democracia do que todos os tipos de totalitarismo que já se viu. Mas quantos de vocês já perceberam que a democracia vem da tradição dos homens e do rudimento do mundo? A democracia não aparece uma única vez nas Escrituras.
E as profecias não nos falam de um mundo final em paz e harmonia, baseado na democracia. Irmãos, nós não somos democratas. Nós não cremos em democracia, nós cremos em um reino, nós cremos na monarquia. Nós estamos esperando um rei, nós estamos clamando para que venha o nosso rei, e quando vier o nosso rei não vai haver votação. Jesus, para reinar nessa terra, não vai depender de urna eletrônica, irmãos, quando ele vier aqui para colocar o seu governo final. Isso aqui é só para dar um exemplo para vocês de como a nossa mente facilmente se enche de tradição dos homens e rudimentos do mundo. Aqui no final do versículo 8, Paulo faz um contraste entre essas coisas e aquilo que é segundo Cristo. E aí vem aqui um texto longo, que eu vou lê-lo todo. Nós vamos levar aqui talvez uns 2 minutinhos dentro do texto, mas ele vai expor como é que funciona segundo Cristo. Ele diz assim: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Irmãos, a religião final vai aceitar tudo, menos que você diga que Jesus é Deus. A negação de que a divindade, que o verbo divino se fez carne, é a essência da teologia do anticristo. Se você tem dúvida disso, leia 1 João, capítulo 4, os primeiros versículos. Leia 2 João, do versículo 7 até o versículo 11, e você vai ver ali o apóstolo expondo qual é o cerne da teologia do anticristo. E há muita coisa hoje espalhada na terra para dizer que, se você disser que Jesus é Deus, você está querendo ser o dono da verdade e desqualificando todos os demais. Então, você está deixando de ser inclusivo, você está deixando de ser tolerante, você está negando a harmonia que a terra precisa. Vamos adiante aqui. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade, acima desses dominadores do mundo, desse mundo tenebroso. Jesus permite, diz o livro de Apocalipse, que é dado a essas potestades, é dado o poder, mas está sendo dado e vai ser dado em medida maior ainda, só que por tempo determinado, até que venha o Senhor, o qual tem todo o poder sobre os principados e potestades. Adiante, nele também fosse circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo. Vamos tentar explicar de forma simples essa questão da circuncisão do coração, que é a circuncisão do cristão, que Paulo está defendendo aqui. Isso pode
podemos expor, se esse termo parece estranho, podemos expor de forma bastante simples. E como é que nós sabemos que o nosso coração foi circuncidado? É simples demais. Se cumpriu no nosso coração aquilo que foi prometido pelo Senhor lá no Velho Testamento, de que ele não ia escrever as suas leis em tábuas, mas ia escrever em nossos corações. A lei do Senhor está escrita em nossos corações. Por isso que quando você sai da lei do Senhor, de qualquer forma, a tua consciência te acusa. Você vai atrás de confissão, você vai atrás de retratação, você vai atrás de restituição, porque a sua consciência está acusando. E sabe por quê? Porque a lei do Senhor não está escrita num livro, ela está escrita no nosso coração, ela está ali escrita dentro do teu coração. E seguindo, nós fomos sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fomos ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. É óbvio que só essa frase aqui daria uma pregação, mas temos que lembrar aqui toda a força que há depositada dentro de nós para suplantar o velho homem e fazer que o novo homem se manifeste dia após dia. Essa força, essa fé, essa realidade está no fato de que nós fomos unidos a Jesus no batismo. E porque fomos unidos a ele, então o nosso velho homem foi morto e sepultado com ele. E o novo homem ressurgiu, porque Cristo está em nós e nós nele. Isso, irmãos, essas coisas, elas são o antídoto contra qualquer filosofia, sutileza, tradição, rudimentos do mundo.